Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigado por sua presença aqui. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Newton Filho e durante 13 semanas nós estivemos estudando aqui em nosso canal o tema geral, como interpretar as Escrituras. Então toda semana, todo sábado foi postado aqui um vídeo com uma aula muito importante com relação à interpretação das Escrituras. A gente aprendeu muita coisa maravilhosa. E é uma pena, nós chegarmos ao fim com esse tema, mas não vai ficar por aqui. A gente vai trazer mais aulas sobre o assunto, tá certo? Nós vamos trazer mais conteúdos sobre esse mesmo assunto, tá bom? A nossa aula de hoje tem como título Vivendo pela Palavra de Deus. Hoje é a nossa aula de número 13. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, eu gostaria de pedir você que se inscreva, ativa aí o sininho das notificações para você receber todo o nosso material, você receber todas as notificações de vídeo, tá bom? Curta esse vídeo, compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas através da palavra de Deus, ok? Então, como nós já falamos, o nosso tema geral de nossas aulas foi como interpretar as Escrituras. E a nossa aula de número 13, a nossa última aula hoje, ela vem com o título Vivendo pela Palavra de Deus. Eu não sei você, mas eu particularmente tive grandes experiências na minha vida em preparar, toda essa questão dessas aulas. Assim, para aqueles que me conhecem mais pessoalmente, sabem que eu sou professor, da classe da Escola Sabatina, e por conta dessa pandemia, por causa dessa crise que infelizmente nós tivemos os nossos templos fechados, eu me vi na obrigação de poder gravar as aulas e mandar para os meus alunos. Quis gravar ela de forma diferente, em formato de aula, para que pudesse, todos terem acesso a esse material. Mas hoje eu gostaria de iniciar a aula de hoje com um texto introdutório. E esse texto, ele está lá em Tiago, no capítulo 1, verso 22. Eu imagino que esse texto, eu creio que esse texto, ele é a chave, para a gente destrancar a nossa aula de hoje, que está muito ótima, tá? Eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa boa, não só nessa aula. Se você, de repente, caiu nessa aula aqui de paraquedas, assista as outras aulas, acompanhe toda a série. Eu tenho certeza que vai fazer uma diferença enorme na sua vida e você vai olhar para a Bíblia, para as Escrituras, com um olhar totalmente diferente de que você já teve até hoje, tá bom? Muito bem. O texto de Tiago, no capítulo 1, verso 22, diz o seguinte: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Diante desse texto, eu chego a uma conclusão. O melhor método de estudo da Bíblia, ele não tem sentido nenhum se a gente não viver o que as Escrituras elas dizem. A gente ouve muito a respeito da palavra de Deus, a gente lê muito, a gente pesquisa. Pelo menos eu particularmente, eu estou falando por mim, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de pesquisar assuntos bíblicos, eu gosto muito de desvendar mistérios dos textos bíblicos e extrair o máximo que eu posso das verdades daquele texto para mim. E eu não sei você, mas todos nós podemos cair na tentação de apenas querer só ouvir, de apenas querer só estudar e às vezes não colocarmos em prática aquilo que a gente aprende. E eu estou sendo bem sincero para você, eu estaria sendo um hipócrita e um mentiroso se eu não falasse a verdade para você. Mas uma das maiores dificuldades, eu acho que não só para mim, mas para todos os cristãos no mundo inteiro, é poder viver aquilo que você estuda, é poder colocar em prática aquilo que você estuda. Então, na aula de hoje, a gente vai ver como nós podemos colocar em prática o que a gente ouve, como nós podemos colocar em prática aquilo que a gente estuda e aquilo que a gente lê nas Sagradas Escrituras. No nosso guia de estudo diz, o que é verdadeiro para a educação em geral também é correto no que diz respeito especificamente ao estudo da Bíblia. Aprendemos melhor não apenas lendo ou ouvindo, mas praticando o que sabemos. Essa obediência abre um tesouro pleno das bênçãos divinas que de outra maneira não receberíamos.
e nos conduz numa forma empolgante e transformadora de ampliar a nossa compreensão. Então, quando nós colocamos em prática aquilo que nós ouvimos, quando nós colocamos em prática aquilo que nós estudamos, a gente recebe grandes bênçãos de Deus e a nossa vida ela passa a ser diferente. E assim, se a gente não tiver disposto a praticar aquilo que a gente estuda, praticar aquilo que a gente ouve, colocar de fato em prática, assim, a gente vai, ao longo do tempo, a gente vai enfraquecer a nossa fé e muito dificilmente a gente vai se desenvolver em nossa vida cristã. Essa aula de hoje, ela é para mim em primeiro lugar. Essa aula de hoje é como se eu estivesse gravando ela exatamente para mim. Porque assim, eu também tenho as mesmas dificuldades que você tem de poder seguir o assim diz o Senhor, de poder colocar em prática aquilo que está escrito nas Escrituras. Mas eu tenho certeza que com a ajuda de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos muito longe e nós vamos viver uma vida totalmente diferente, desde o momento que a gente escolhe querer fazer, né? A partir do momento que a gente escolhe fazer acontecer mesmo e fazer diferente e colocar em prática. No nosso primeiro momento da nossa aula, nosso primeiro tópico, nós vamos avaliar a questão da palavra viva de Deus e do Espírito Santo, certo? É muito importante todos nós estudarmos a palavra de Deus com atenção e com os melhores métodos possíveis para a gente poder retirar as verdades da Bíblia de forma correta e também nós colocarmos em prática em nossa vida. Então, o objetivo supremo das Escrituras Sagradas não é nós buscarmos o conhecimento em si, mas nós colocarmos em prática aquilo que nós vamos descobrir nas páginas das Escrituras. Então, assim, é muito importante a gente se atentar a essas questões. O objetivo supremo de nosso estudo da Bíblia não é adquirir um conhecimento superior, por mais maravilhoso que isso seja. Não se trata do nosso domínio profundo da palavra de Deus, mas do controle da palavra de Deus sobre nós, mudando nossa vida e nossa maneira de pensar. E isso é o que realmente importa. É tão bonito quando a gente pode viver aquilo que a gente estuda e coloca em prática aquilo que a gente estuda, mas o mundo ele nos enche de problemas, ele nos enche de circunstâncias, o inimigo com seus anjos trabalha a todo instante para a gente não praticar aquilo que a gente lê, aquilo que a gente estuda. E de fato é uma dificuldade muito grande. Mas eu acredito que com Deus, né, com o nosso esforço e a gente pedindo ajuda, buscando auxílio divino, a gente vai colocar em prática e a gente vai conseguir viver em plena harmonia com as Sagradas Escrituras. E aí, diante dessa questão, vem a pergunta, né? Como é que nós devemos viver? Como nós vamos viver? É interessante que o texto aqui em Filipenses, no capítulo 2, o verso de 12 a 16, tem um texto muito assim interessante e ele responde essa pergunta para a gente, né? E o texto diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis em meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido. É evidentemente que Deus ele atua em nós, mas ele não faz isso só. Ele faz isso através, mediante o Espírito Santo. E o único que nos dá sabedoria para poder compreender as Escrituras é o único ser que nos dá a iluminação para a gente poder entender aquilo que foi revelado e aquilo que foi inspirado. Através do Espírito Santo, a nossa mente ela é clareada
e aí então a gente vai poder compreender as maravilhosas verdades das Sagradas Escrituras, e assim tão somente nós vamos poder também colocar em prática e poder viver isso daí. É tão interessante você parar para pensar um pouquinho que nós mesmos, por nós mesmos, geralmente nós temos uma tendência de se opor à verdade. Temos a tendência de se opor às coisas de Deus, né? Às vezes pela nossa carga genética pecaminosa, o pecado que habita em nós, faz com que nós andemos na contramão da vontade divina. Nesse momento era onde era para a gente andar na contramão da vontade do mundo, né? Mas as coisas impostas ao nosso redor acaba que tirando, né, o nosso foco de Deus. Mas que promessa confortadora e maravilhosa é saber que o nosso Deus ele está com a gente, e se a gente buscá-lo com oração, jejum, e eu vou tratar disso no decorrer da aula, Deus ele vai abrir a nossa mente, vai nos ajudar a compreender suas verdades, e também ele irá nos ajudar a colocar em prática todas as suas verdades. Para você ver que interessante, sem o Espírito Santo não há esperança, sem o Espírito Santo nós não temos confiança. Então eu acho que a pessoa do Espírito Santo ela é muito importante para nós nesse momento. Por isso que nós estamos vendo essa questão da palavra viva de Deus e o Espírito Santo. É através do Espírito Santo que a gente vai poder colocar em prática e viver isso daí. E quando nós avaliamos o Espírito Santo também, um dos seus papéis é ser o nosso professor. Então, o Espírito Santo ele é um professor que nos deseja conduzir a uma compreensão mais profunda das Escrituras e a alegre apreciação da palavra de Deus. Então, o Espírito Santo ele vai trazer as verdades à nossa atenção. Com essa percepção, nós vamos fazer de forma amorosa a vontade de Deus. Veja o que diz o Espírito de Profecia no livro Mensagens Escolhidas, diz assim, né? Ninguém é capaz de explicar as Escrituras sem o auxílio do Espírito Santo. Mas quando tomamos a palavra de Deus com o coração humilde e dócil, os anjos de Deus estarão ao nosso lado para impressionar-nos com as evidências da verdade. As coisas espirituais, elas são discernidas de forma espiritual, né? Então nós somos capazes, sim, de obedecer alegremente às Escrituras da palavra de Deus. Então, diante de tudo isso aqui explicado, nós somos capazes, sim, de obedecer alegremente às Escrituras todas as manhãs, né? Como diz lá em Isaías, no capítulo 50, verso 4 e 5. Então nós passamos aqui por essa questão, né, da palavra de Deus e o Espírito, e agora nós vamos entrar numa questão muito interessante que diz respeito, né, sobre Jesus. Nós vamos aprender de Jesus, né? Aprendendo de Jesus. Não há explicação melhor e mais inspirador do que a própria vida de Jesus e como ele se relacionava com a palavra de Deus, né? Ele estava familiarizado com as Escrituras e Jesus, ele estava disposto a obedecer a palavra escrita de Deus e cumpri-la. Você vai ver lá em Lucas, no capítulo 4, o verso 4, 8 e de 10 a 12, toda a questão do diálogo que ele teve com Satanás no deserto, Satanás usando as Escrituras de forma fora de um contexto, e Jesus citando também as Escrituras, mas dentro do seu respectivo contexto. E você percebe que Jesus ele estava familiarizado com as Escrituras a ponto de citá-la até de cor. E eu fico pensando comigo assim, que assim, Jesus ele conhecia muito bem as Escrituras e ele estava tão intimamente ligado com as Escrituras que ele poderia citar ela de cor, em qualquer que fosse a parte que ele precisasse usar dentro de um contexto, né? Essa intimidade com a palavra de Deus que Jesus tinha era resultado precioso de tempo que Jesus passava, né, todas as manhãs. Eu ouvi uma frase uma vez de um professor no seminário, né, ele sempre falava pra gente, né, que o sol nunca pegou Jesus na cama. Ou seja, todas as manhãs Jesus acordava pela madrugada e buscava a Deus em oração e no estudo da palavra. E a gente vai perceber isso muito bem claro quando Jesus tinha 12 anos de idade, que ele se perdeu dos seus pais terrenos
e ele estava no templo, né, debatendo os assuntos bíblicos com grandes doutores em teologia. Então você percebe que ele era um expert nas Escrituras. E Jesus estava muito familiarizado com as Escrituras, uma vez que as Escrituras testificavam dele, falavam dele. Então era até meio que ilógico Jesus não estar familiarizado com as Escrituras, e uma vez que as Escrituras estavam familiarizado com ele, e as Escrituras apontavam para ele, né? Então, assim, não apontavam, apontam para ele, né? Só corrigindo aí. Então, eu fico a pensar que se ele não conhecesse as palavras exatas das Escrituras e o contexto em que elas apareciam, poderia facilmente, talvez, ter sido enganado, né, pelo inimigo. Mas a gente tem que entender também, talvez você pode ouvir isso e pode soar até estranho, né? Nossa, que heresia. Não é. A gente tem que entender que Jesus também ele era humano. Então, em momento nenhum, Jesus usou as Escrituras ao seu bel prazer para enganar quem quer que seja. Sempre que Jesus citou as Escrituras, ele citou dentro de um contexto específico para ensinar alguma lição ou para trazer alguma verdade à tona, né? Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 7:38, Jesus, o Verbo de Deus encarnado, ele encaminhou seus seguidores às palavras das Escrituras, unicamente por meio da Bíblia. Nós sabemos que Jesus é o Messias prometido, e as Escrituras, elas testificam dele, né? Então, o próprio Jesus estava disposto a cumprir a Bíblia, a palavra escrita de Deus. Se ele, agora vem a pergunta, né? Se ele estava disposto a fazer isso, será que nós devemos fazer algo diferente? Pensa comigo, para pensar. Se o próprio Jesus, o próprio Cristo, ele estava familiarizado com as Escrituras e ele mesmo estava sempre em constante comunhão com as Escrituras, sempre estudando, ele tinha uma vida íntima com Deus através das Escrituras. E olha que para você ver que interessante, mesmo as Escrituras testificando sobre ele, ele sempre estava estudando as Escrituras. Então será que a gente não pode aprender, logo a gente, logo nós, seres tão pequenininhos, seres tão, assim, que nós não somos nada, né? Será que nós também não devemos nos familiarizar com as Escrituras? Será que nós devemos também não estudá-las? Né, colocá-la em prática, seguindo o exemplo do nosso próprio mestre, né? Uma vez que o próprio Cristo, né, estava intimamente ligado com as Sagradas Escrituras. Então agora eu quero ver com você outra coisa. Se nós temos que aprender com Jesus, se ele é o nosso padrão supremo, a quem nós devemos seguir, nós nos deparamos com uma outra questão. Jesus versus as Escrituras. Você acredita que algumas pessoas querem colocar Jesus contra a parede, dizendo que Jesus estava contra as Escrituras? Vez ou outra aparece alguém dizendo que quando Jesus falava alguma coisa, Jesus veio com uma nova interpretação das Escrituras e que Jesus veio com algo novo agora e que muitas dessas verdades que Jesus veio se opunham até mesmo às Escrituras. Você vai ver muita gente falando isso por aí. E não está certo, está totalmente errado. E você vai ver o porquê. Em João, no Evangelho de João, capítulo 45 até o 47, nós temos aqui Jesus falando, né? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu ao meu respeito. Visto, porém, que não creram no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Então, algumas pessoas afirmam que quando Jesus estava falando, Jesus estava colocando suas palavras em contraste com as Sagradas Escrituras. E algumas pessoas falam que Jesus ele estava sempre em contraste com o Antigo Testamento. Só que essas pessoas, elas declaram que as palavras de Cristo estão até mesmo acima das palavras da Bíblia. Só que aí nós temos um probleminha. Por quê? No Novo Testamento, Jesus disse, né? Ouvistes o que foi dito. Só que Jesus ele fala o seguinte,
porém vos digo. Então você pode comparar com Mateus 5, 21, 22, 27, 28, 33, 34, 38, 39. Quando Jesus disse nessas famosas palavras no Sermão da Montanha, ele não tentou abandonar e nem abolir o Antigo Testamento como alguns afirmam, certo? Em vez disso, ele respondeu a várias interpretações das Escrituras e as tradições orais usadas por alguns estudiosos de sua época para justificar o comportamento em relação a outras pessoas, como odiar os inimigos e entre outras coisas que Deus não tolerava e nem nunca ordenou. Então, algumas pessoas, eles pegaram as crenças do Antigo Testamento, né, nos tempos de Cristo, e acrescentaram algumas coisas a mais. Então, quem estava fazendo uma má interpretação do Antigo Testamento não era Cristo, não. Quem estava fazendo uma má interpretação do Antigo Testamento eram os próprios fariseus, acrescentando leis em cima de leis, acrescentando mais coisas. E Jesus vem não para reinterpretar, não. Jesus veio para explicar o Antigo Testamento. Então, antes de sair por aí falando que Jesus veio reinterpretar, que Jesus é uma nova reinterpretação, para com isso. Quem estava reinterpretando errado eram os fariseus da época de Cristo, colocando a tradição acima da palavra de Deus. E Jesus vem para explicar. E Jesus explica para eles, olha, vocês ouviram o que foi dito. Vocês ouviram, mas eu, porém, vos digo, é assim. Então Jesus está explicando para eles. Jesus não está contrapondo o Antigo Testamento, tá bom? Tem que ficar claro isso aí, porque a galera faz uma confusão louca. Jesus, ele não aboliu o Antigo Testamento e nem diminuiu sua autoridade em nenhum grau. O oposto é verdadeiro. O Antigo Testamento, de fato, prova quem ele é, certo? Cristo intensificou o significado das declarações das Escrituras, mostrando-nos as intenções originais de Deus. Então, meus queridos, nós vamos ter cuidado, porque assim, usar a autoridade de Jesus para desqualificar a Bíblia ou denegrir partes da palavra como se não fossem inspiradas, talvez seja uma das mais sutis e ainda mais perigosas críticas às Escrituras, visto que ela é feita exatamente no nome de Jesus. Então, eu acho que é uma audácia muito grande a gente pegar as Sagradas Escrituras, pegar as falas de Cristo e contrapor as Sagradas Escrituras, uma vez que Jesus, pelo contrário, estava explicando as Escrituras como elas eram. Mas os homens, com sua maldade no coração, colocaram a tradição acima do que está escrito. E acontece até hoje. O pessoal vai colocando coisas acima do que está escrito, como nós já estudamos em aulas anteriores, né, que a gente não pode colocar a nossa tradição em cima do assim diz o Senhor. Nós devemos estar pautados pela palavra de Deus. Então, longe de querer enfraquecer a autoridade das Escrituras, pelo contrário, Jesus a elevou num padrão muito mais alto. Vocês estão entendendo? Os fariseus, por causa das tradições e das normas, rebaixaram os padrões, as normas do Antigo Testamento, e Jesus os elevou num ponto muito mais alto. Entendeu? Quer ver um exemplo? Quando Jesus fala, vocês ouviram o que foi dito, né? Amem seus amigos e odiem seus inimigos. Eu, porém, vos digo, orai por aqueles que vos perseguem. Gente, né? Amar o próximo como a si mesmo. Gente, você vai muito mais além. Jesus colocou, elevou num padrão muito mais supremo, né, o que estava escrito. Então, longe de querer enfraquecer a fidelidade da Bíblia, ele defendeu a Bíblia como seu guia infalível, como seu padrão de norma suprema. Ele afirmou claramente, certo? No Sermão da Montanha, que não penseis que vim para revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas eu vim para cumprir. E em seguida ele disse, né, que todo aquele, pois que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo nos reinos dos céus. Então, o que vocês estão ouvindo, o próprio Cristo falar. Saiu da boca dele, certo? E aí, como é que vai dizer por aí que Cristo aboliu o Antigo Testamento e que a gente não precisa mais dele e que Jesus agora veio com uma nova reinterpretação? Não.
Jesus não veio com uma nova reinterpretação. Jesus veio colocando o Novo Testamento como ele é, porque os homens tinham misturado tudo, feito uma bagunça. Eu quero ver com vocês agora, analisado essa questão de Jesus versus as Escrituras, eu quero ver com vocês agora esse próximo tópico da nossa aula, que é horas tranquilas com a palavra de Deus. Todos nós vivemos numa agitação muito sinistra da nossa vida. Né? A vida ela tende a ser agitada e repleta de tensões, de estresse, de perturbações. Então é preciso, todos nós, né, durante a semana, a gente trabalha para garantir o nosso sustento, garantir a nossa sobrevivência, o nosso pão de cada dia. Então, diante de toda essa correria, dessa agonia do trabalho, nós desejamos as coisas para nos tornarmos cada vez mais felizes. Só que em Eclesiastes, o próprio Salomão diz que nem sempre é assim que acontece. E ele vai dizer isso de forma muito clara, né? Tudo isso é vaidade. E diante dessa agitação, do corre-corre do trabalho, da agonia, às vezes a gente não tem tempo nem para comer, nem para almoçar, e vai correndo, correndo, e às vezes acaba não sobrando tempo para Deus. Isso é um perigo muito grande. E diante dessa correria da vida, dessa agitação, a gente não acaba tirando e não dando lugar para Deus em nossa vida, né? E não é que nós não creiamos em Deus, às vezes nós não passamos tempo de qualidade com o nosso Deus, né? Através da oração, através do estudo da palavra de Deus. E todos nós precisamos de um momento para parar um pouquinho, pisar no freio e entrar em conexão com o nosso Deus, né? Todos nós falamos que nós queremos o Espírito Santo, todo mundo quer o derramamento do Espírito Santo, todo mundo quer ouvir a voz de Deus, mas quem é que quer parar para poder ouvi-lo? Então, se a gente não busca, se a gente não para, né, se a gente não tira um tempinho especial para ele, a gente não vai ouvi-lo, né? A gente não vai ouvir a voz de Deus. Então não adianta querer buscar as bênçãos de Deus, querer escutar a voz de Deus, se a gente não para ele, se a gente não para buscá-lo. É um fato lamentável, mas muitos de nós a gente só quer livrar o sábado e ainda faz muito mal, né? Nós queremos parar só no sábado e ainda assim o fazemos de forma equivocada, enchendo os sábados de reuniões, né? Enchendo os sábados de programações. Não estou dizendo que isso é ruim, não estou dizendo que isso é mal, mas às vezes a gente se preocupa tanto com a correria para o dono da obra, né, em fazer e praticar as obras do dono da obra, e nós esquecemos do dono da obra, né? Nós esquecemos para quem nós estamos fazendo aquilo ali, né? Talvez nós mesmos podemos parar e pensar, né? Poxa, por que fulano não busca Deus? Por que ateu? Tem gente que é ateu, que é tão próspero, tem gente que não busca Deus, tem gente que não tá nem aí para Deus, e são prósperos, são ricos e tudo mais. E Salmos, no capítulo 37, o verso 7, vai trazer um alento ao nosso coração, um conforto para o nosso coração. Diz o seguinte: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros e nem com aqueles que maquinam o mal. Então não tem necessidade da gente ficar... meu Deus, fulano não busca Deus e é uma pessoa de sucesso e tal. Não, para com isso, tira isso da sua cabeça. Entendeu? A maior necessidade nossa é de buscar a Deus e buscar salvação através do nosso Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Entende? Então a gente tem que trabalhar, temos que ter nossos objetivos, temos que ter um plano de vida, sim, porque a gente não pode ser preguiçoso, porque a Bíblia também condena a preguiça, né? Vai ter com a formiguinha preguiçoso. Mas nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Então pisa no freio, meu irmão, pisa no freio, minha irmã. Vai com calma, entendeu? Nessa correria agitada, vamos buscar mais ao Senhor. Eu sei que é difícil para você, porque também é difícil para mim. Vocês não sabem a luta que é para Enilton Filho buscar a Deus. Vocês não sabem a luta que é para Enilton Filho botar em prática o que está escrito nas Escrituras. É difícil, eu fico triste, eu choro, porque às vezes eu não consigo, não dá, entendeu? Às vezes tem até acusações de pessoas por parte do inimigo. Vocês estão me entendendo? Poxa, crente faz isso, é aquilo e tal. É difícil, é uma luta, mas não é impossível.
E se a gente pisar no freio e buscar o Senhor, a gente vai conseguir. Porque eu também preciso disso. Entendeu? Sabe? Essa crise, essa agonia dessa pandemia tem mexido com meus pensamentos. E às vezes a gente se pega pensando coisas tão sem noção, né? Mas que bom que o nosso Deus ainda está aguardando a gente. Que bom que o nosso Deus está nos protegendo com tuas asas protetoras, né? Sob suas asas a gente pode descansar. Se nós amamos alguém, se você ama alguém, com certeza você vai querer ter um relacionamento, um bate-papo com aquela pessoa. E com o nosso Deus também não é diferente. Se nós dizemos que o amamos, mas a gente não busca, e a gente só busca ele quando a gente precisa, que tipo de amizade é essa? Chega mais perto, fazer que nem igual o pastor Luiz Gonçalves agora, né? Venha mais pertinho aqui, eu quero olhar dentro do seu olho. Você iria querer fazer amizade com alguém que durante a semana não fala com você, que não tá nem aí para você, mas quando precisa, ela vai atrás de você? Somente quando ela precisa, ela corre atrás? Você tem um amigo assim? Isso não é nem um amigo, isso é um interesseiro, né? Você ia gostar de ter alguém assim? Mas e se eu falar para você que nós fazemos isso com Deus? A gente fala, ah, Jesus, cantamos, né? Achei um grande amigo e tal, e fala que Jesus é amigo, cantamos sobre ele, dizemos que o amamos, mas durante a semana a gente não tá nem aí para Deus, a gente não busca Deus, e a gente só quer saber de Deus no culto de quarta-feira para pedir, porque é uma pedição, que misericórdia. Eu não estou condenando, e eu não estou falando que é errado pedir, mas espera aí, a gente só vai a Deus para pedir, né? Qual é o tipo de pessoa, né, que iria aguentar um negócio desse? Não estou dizendo que Deus não aguenta, porque Ele é o nosso Deus, Pai soberano, e Ele é diferente de nós, né? Mas vamos ter bom senso e vamos buscar a Deus na alegria ou na doença, como se fosse um voto de casamento, né? Na alegria ou na doença, na tristeza, em qualquer área da nossa vida. Aí talvez você possa me perguntar, tá, Nilton, mas você falou sobre buscar a Deus e frear, pisar no freio nessa vida agitada, nessa correria. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer isso? Aí a gente entra agora no nosso penúltimo tópico do nosso estudo, que é memória e canção. Em Salmos 119, no verso 11, diz o seguinte: guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Memorizar as escrituras, elas assim traz bênçãos multiplicadas. Quando nós guardamos as preciosas passagens da palavra de Deus em nossa mente, nós podemos reviver e explicar de formas variáveis em todos os momentos em que a gente estiver vivendo. Então, dessa maneira, a Bíblia, a palavra de Deus, as sagradas escrituras, ela vai impactar diretamente no nosso pensamento e nas nossas decisões, e também vai influenciar nos nossos valores e em nossos comportamentos também. Então, memorizar as escrituras traz à Bíblia, à vida, uma nova experiência diária, e além disso, nos ajuda a adorar a Deus de uma forma magnífica durante o dia, e nos ajuda também a evitarmos, a termos em cair em certas tentações. Memorizar as escrituras, palavra por palavra, é uma tremenda salvaguarda para a gente evitar muitos problemas, má interpretação, cairmos em algumas tentações, em falsos enganos. Memorizar a Bíblia nos habilita a citá-la quando nós precisarmos, mesmo quando nós não temos a Bíblia à disposição. Isso pode tornar em nossa vida um tremendo poder para situações que a gente estiver enfrentando, né? E aqui a gente tem em Efésios, no capítulo 5, verso 19, falando entre si salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Paulo exortando a congregação para lembrar salmos, cantar hinos, né? Trazer cânticos espirituais. Aqui temos em Colossenses 3,16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. E a música, ela tem um grande papel na nossa vida, né? Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou apaixonado por música, hein? E eu entendo também o poder que a música tem sobre uma pessoa,
né? Tem até palestras que falam sobre o poder da música na mente, nos pensamentos, em nossas decisões. Não sei se estou falando para alguém que já assistiu a alguma das minhas palestras sobre música, né? Então, assim, a música, ela tem um poder grande. A própria mensageira do Senhor, ela diz, né, em seus livros que o cântico foi uma das maneiras que o povo de Israel usou, né, durante as viagens. Foi uma das maneiras que o povo utilizou para cravar as mensagens de Deus no coração deles, para gravar. E ela diz, né, a música faz parte da adoração a Deus nas cortes do céu e em nossos cânticos de louvor devemos tentar nos aproximar o máximo possível da harmonia do coro celestial. Forte, né? Texto muito forte. Combinar as palavras com as escrituras, com melodias, isso é algo muito magnífico. Eu não sei nem se vai chegar até ele, mas eu gostaria aqui, um dia eu quero falar isso pessoalmente, né? Para um dos cantores da nossa igreja, que nós temos, né, que é o Daniel Ludwig, né, tem um nome diferente, e assim, ele tem ali os CDs dos Salmos, né, ele fez uma forma assim, de uma forma muito interessante, os CDs dos Salmos, em que a gente pode cantar os próprios versos da Bíblia. Eu fiquei encantado quando eu vi essa produção, eu fiquei encantado quando eu vi isso daí, né, a gente poder cantar a Bíblia. Quão maravilhoso, quão agradável seria se os outros cantores cristãos fizessem isso. Sabe, ultimamente os louvores estão tão vazios, tão cheios assim de repetições, né? A pessoa bota lá, Jesus salva, aí canta 30 vezes aquela frase, e aí bota muitos instrumentos, né? E aí bota assim uma agitação, aquela coisa toda, tá. Aí cantou, Jesus salva 50 vezes, né? Não estou dizendo que é errado você cantar essa frase, mas tá, vamos explorar, né, as escrituras. Eu acho lindo demais quem faz músicas assim baseadas em textos da Bíblia. Você quer ver um exemplo? Os hinos do nosso inário. Gente do céu, os hinos do inário são perfeitos. Você está cantando ali ensinamentos bíblicos. Mas quem dera se as pessoas pudessem, se os cantores, né, pudessem trazer de novo, novamente, essa questão dos hinos, né? A gente vê hinos tão vazios de letras, tão assim, tão sem nexo. Às vezes, você tem quase que pegar um dicionário para você tentar entender o que o cantor está cantando. Você não sabe se está cantando para Deus, aí usam pronomes pessoais que era para Deus, usam para que é para seres humanos, usa para Deus. E aí você não sabe se ele está cantando para uma pessoa, você não sabe se ele está cantando para Deus, e aí vira aquela agonia na sua mente. Por que não trazer hinos fáceis de louvor ao Senhor para que todos possam entender, né, essa linda carta de Deus, que é a palavra de Deus, também através do louvor, também através da música, né? Então, que nós possamos cultivar, né, o louvor, memorizar textos da Bíblia. Isso vai fazer com que a gente tenha desfrute de experiências maravilhosas na nossa vida cristã, tá bom? Chegando aqui ao fim do nosso estudo, eu quero ler um texto do Espírito de Profecia para você. E aqui a gente vai encerrar a nossa última aula do nosso guia de estudos, né? Como interpretar as Sagradas Escrituras. E o texto diz o seguinte, né? O olho natural nunca pode contemplar a beleza e a atração de Cristo. Somente a iluminação interior do Espírito Santo, revelando à pessoa seu verdadeiro desamparo e desesperada condição, sem a misericórdia e perdão de Cristo, o todo suficiente portador de nossos pecados pode capacitar o homem a discernir sua infinita misericórdia, seu imensurável amor, benevolência e glória. Que texto lindo, né? Você vê que quando nós entregamos a nossa mente à iluminação do Espírito Santo, nós vamos ter uma correta compreensão da palavra de Deus e ele vai nos capacitar a nós discernirmos a sua misericórdia, o seu amor e a sua glória, né? E nós vamos poder ter uma qualidade de vida cristã muito diferente. Meus queridos, eu vou ficando por aqui.
Foi uma alegria muito grande poder estar com vocês durante essas 13 semanas, durante essas 13 aulas, estudando com vocês os temas da lição da Escola Sabatina, tá certo? Tá aqui, ó. Todas as nossas aulas foram baseadas nesse guia de estudo e alguns livros também que eu acrescentei, acrescentei mais algumas coisas. Aqui e ali um ponto ou outro que eu vi que faltava na lição, eu acrescentei para que a gente pudesse ter uma melhor compreensão, tá? Os vídeos não vão parar, não fiquem preocupados, viu? Eu quero trazer mais temas sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. Eu quero até dar um spoiler aqui, né? Eu estou com um projeto, por favor, orem por esse projeto. Eu quero trazer para meu canal no YouTube uma matéria que é estudada em cursos de teologia, que é IGB, Introdução Geral à Bíblia, como a Bíblia foi escrita e como a Bíblia chegou em nossas mãos, tá certo? Então, nessa nós vamos estudar essa matéria de ponta a ponta, do início ao fim. E eu quero fazer questão de trazer a ementa. O que é a ementa? É o documento, né, da matéria do curso de teologia para a gente referenciar, para a gente estudar dentro dos livros, de forma correta, para a gente saber como a Bíblia foi escrita, como Deus deu a mensagem e até quando ela chegou nas nossas mãos. Então orem por esse projeto, tá certo? E eu quero trazer essa matéria aqui para o canal. Introdução Geral à Bíblia, como ela foi escrita e chegou até as nossas mãos, tá bom? Que Deus abençoe você. Eu gostaria de pedir humildemente que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, se você ainda não é inscrito, né? Curta aí as redes sociais, ó, tem a página no Facebook, tem o meu Instagram, também tem o Twitter, tá? E assim, orem por mim. Eu peço encarecidamente, o inimigo ele é revoltado com os servos de Deus que querem fazer o trabalho de Deus. Que Deus abençoe você, tá? Foi um prazer imenso poder estar com vocês durante essas 13 semanas. E lembrando que todo sábado nós vamos ter vídeo aqui no canal, não somente no sábado, mas durante a semana possa ser que caia um vídeo surpresa aqui, tá bom? Ore pelo projeto das aulas de Introdução Geral à Bíblia. Um beijão no seu coração e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Um forte abraço!